Bom dia, Itumbiara, é o Diário de Itumbiara com nova programação em 2025. E hoje nós estamos aqui no estádio Onofre Ferreira de Cubas. Vamos contar um pouquinho dessa história, ver como é que está este estádio aqui construído pelo empresário, né, Onofre Ferreira de Cubas. A gente vai contar essa história e você vai acompanhar com a gente. Nós vamos falar um pouquinho da história desse campo, né, construído aí por volta de 1965. Logo, logo eu apareço aí nas imagens. Por enquanto, vamos preparando aqui para você poder acompanhar. Tô chegando, nova programação nova no diário. Nós vamos falar de gente do futebol. Toca para frente que vai dar gol. E vamos falar aí das personagens que ajudam a construir o futebol aqui em Itumbiara. E essa nossa série começa com Onofre Ferreira de Cubas. Então nós estamos nesse estádio aqui. Esse estádio que fica aqui no centro, de Itumbiara. 1965, como começa essa história? Existiam dois times de futebol aqui em Itumbiara. Um mais antigo, o Nacional. Desde 1956 já tinha atividades aqui e construiu seu estádio, o Paranaíba, que não existe mais. O Paranaíba não existe mais, mas o Goiazinho está completando esse ano 60 anos. E nasceu da história desse homem, um empresário aqui de Itumbiara, Onofre Ferreira de Cubas. Nós vamos mostrar, já é falecido, né? Mas nós vamos mostrar a obra que ficou, né? Que ficou para sempre. Ele construiu, então tinha Goiás, que era o time do coração dele, do Onofre de Cubas, de azul, e tinha o Nacional de vermelho. Aí nós sabemos do nascimento do time do Itumbiara, nasce desses dois times. Entre 1965, quando surge esse campo, o Goiazinho estava disputando a segunda divisão do campeonato goiano. E o Nacional também, os dois na segunda divisão. E então, Onofre Ferreira de Cubas construiu esse campo, preservado até hoje. Não nas suas características, né? Porque tinha portaria, toda a área era utilizada pelo futebol. E até 1993 era o campo particular do empresário Onofre Ferreira de Cubas. O Goiazinho deixou de existir a partir de 1970, quando a fusão, né, aí outro homem do futebol que construiu muito no futebol Itumbiara, Modeste Carvalho. Mas vai ficar para outro episódio, porque hoje é dia de falar do empresário Onofre Ferreira de Cubas e de sua obra para o futebol, 60 anos do Goiazinho. Aí nasceu o Itumbiara em 1970, e o Itumbiara nos dois primeiros anos, né, 1970 e 1971, jogou aqui, né? Então merece até ser tombado, né? Para que ninguém venha e mexa nas características, né? Porque é uma obra importante, faz parte da história do futebol itumbiara. Então, entre 1965 e 1970, tivemos grandes embates aqui entre Goiás e Nacional. O Nacional chegou a ser campeão da segunda divisão em 1967. O Goiazinho não chegou à primeira divisão, mas tinha muita rivalidade, né, entre os dois times. E cada time tinha um campo de futebol, né, campos particulares. Paranaíba do Nacional, que já não existe mais, né, infelizmente foi vendido, e o Goiazinho que se conseguiu preservar. Conseguiu preservar por causa da memória do empresário, né? Ele, em 1993, no governo aqui, Celso Santos, ele chamou o município e disse: olha, estou repassando para o município, preserve e deixe aqui jogar as crianças, né? Na época tinha a FIPAS, uma fundação da área social que cuidava, né, das crianças no futebol, e esse foi o desejo do empresário. Então se manteve o campo, não com suas características. Nós vamos mostrar como ele está hoje, né? Como ele está hoje. Vamos mostrando para vocês o que poderia ser feito para melhorar. Eu vou sair de cena e vou mostrar um pouco o campo para vocês. Olha o que precisa melhorar no campo, né? Vamos primeiro aqui, né? Antes tinha, olha lá, tinha uma gabine, né?
Hoje não funciona direito, não tem como ter transmissão, foi adaptada para um banheiro, né? Então precisava melhorar. Hoje todos os jogos, né, são transmitidos, então precisa ter uma cabine decente, né? O pessoal que faz imagem para as rádios, então é uma necessidade desse campo que está fazendo 60 anos. A arquibancada também não tem acessibilidade, né? O pessoal mais idoso aí, se precisar, se o Bombeiros vier aqui, vai exigir, né, para poder liberar esse campo, mas tem usado assim mesmo, com toda dificuldade. Também não tem uma portaria, a portaria, né, não conservou essa portaria, né? Então o campo ia até mais à frente, né? Tinha uma grande portaria e abriu rua, então hoje é improvisado. E vamos agora aqui, o campo ainda preserva o seu gramado, né? E o tamanho, né? Detalhes importantes. É um campo oficial, né? Dá até para o Itumbiara jogar aqui. E agora, os vestiários. Eu vou mudando aqui e vou conversando com vocês, né? Eu vou mudando aqui de cenário e vou conversando com vocês. Dá até para ter jogo profissional, mas temos que arrumar, né, esse vestiário. E engenheiros, né? Os engenheiros, quando... não é da agora, né? Isso é muito tempo. Lá em cima, você não vai acreditar, né? Tem uma cabine de rádio com telas de aço, né? Então você vê só no quadradinho. E não sei como que o engenheiro planejou isso. Então não tem jeito nenhum de transmitir, né? Teria que ter lá do outro lado. Então precisa de melhorar isso. Vamos mudar de cena, vamos ver o que tem aqui ao lado, né? Vamos ver. Agora você ver aqui, tem um local onde tem mudas de plantas, né? Vamos ver aqui como está saindo, né? Então parte desse estádio doado, né? E o desejo do empresário falecido é que ele, né, continue, e chegou a 60 anos, né? Então aqui seria ideal, né? Esse espaço onde está hoje mudas de plantas, ali uma areia velha, já antiga, de 98, o time campeão do Itumbiara treinou aqui, em 98, né? Essa areia ainda é de 98 não, 2008, né? 2008 até 2025, 17 anos, né? Um espaço perdido. Então isso pode ser, né, colocado para receber os ônibus, né? Nós vamos ter adversários, vários dos outros municípios goianos, então é bom chegar e ter uma boa recepção, né? Ter o local do ônibus, estacionamento, então pode ser muito melhorado. Vamos voltar agora lá para as cabines, E vamos voltar à história, então, deste campo. 1965 a 1970, palco de grandes jogos Nacional e Goiás. 1971, 1972, foi o campo do Itumbiara. O Itumbiara Esporte Clube disputou a primeira divisão aqui no estádio Onofre Ferreira de Cubas. Foi a casa do Itumbiara. 1972 não conseguiu, né? Itumbiara aí já começou a perder para o Goiatuba, né? Goiatuba foi disputar a primeira e Itumbiara não foi. E aí a partir de 1973 até 1975, o Itumbiara Esporte Clube foi jogar lá no estádio Paranaíba, que era o estádio do Nacional. Era o estádio do Nacional. Jogou de 1973 a 1975. A partir de 1976, gente de futebol, gente que toca a bola para frente, Modesto de Carvalho. 8 meses, foi lá para o bairro Planalto e construiu um estádio que hoje, se fosse construir, mais de 50 milhões. Mas hoje, no Gente do Futebol, nós estamos para falar do estádio Onofre Ferreira de Cubas. 60 anos, né? 1965 aqui, nessa entrada, entrava então o prefeito Ataíde Borges, o padre da cidade, junto com os empresários, diretores de futebol, para inaugurar esse campo. E é uma coisa que não é muito aqui em Itumbiara, de conservar os prédios públicos
né? Principalmente campo de futebol. É uma dificuldade danada. Nós temos poucos campos de futebol, né? O ideal é que a gente tivesse pelo menos 4 campos. E aí, vamos falar, olha, tem que ser metragem oficial, 105 não adianta, né? Não tem como fazer, por exemplo, jogo oficial das equipes de base. Vão ter muitos jogos, o ano inteiro. O Real Clube vai estar aí sub-13, sub-15, sub-17. Então, receber bem aqui as famílias que vêm, né, para acompanhar os jogadores. E são muitas pessoas, né? Os próprios jogadores ter boas condições nos vestiários, né? Então, vale a pena conservar esse espaço público de 60 anos. Vamos repetir, está completando 60 anos o nosso estádio Onofre Ferreira de Cubas. Então, primeiro um gramado, engenheiros que trabalham aí, né, fazendo campos, e Itumbiara até teve construção de campos nos últimos anos, só que não foram usados. Você não vai acreditar, né? Vila Olímpica foi construído um campo há 8 anos, nunca foi usado, com iluminação e tudo. Você acredita? Mas aqui o Onofre de Cubas chega a 60 anos. Né? Então, o Vila Olímpica, um campo de 8 anos, nunca usado. Isso não pode acontecer, né? E é ideal que a gente tivesse campos oficiais, essas equipes, né? Real e Itumbiara poderia até jogar nos bairros, né? Grandes campeonatos organizados em campos. E aí o campo tem que ter o tamanho, né? Acessibilidade para a torcida, né? As mulheres, os homens, né? Tem que ter um banheiro. O campo tem que ter um banheiro, né? Tem outros detalhes que a gente vai discutir aqui no Gente de Futebol, né? Quando das competições, ter segurança, ter viatura. Isso a gente vê nas outras cidades que a gente vai, né? Viaturas aí da área da saúde, né? Afinal, hoje são as crianças de Itumbiara que estão fazendo futebol. O profissional só vai voltar no segundo semestre com o Itumbiara. E a gente vai ter notícias aqui. Então, quem movimenta o futebol são as crianças de Itumbiara. E é necessário aí dar boas condições para elas, para os seus familiares, para os torcedores. O pessoal gosta muito de futebol. Então, é interessante e é gratificante a gente poder chegar aqui hoje e falar: estamos comemorando 60 anos dessa obra aqui, que é um legado do empresário Onofre Ferreira de Cubas. Foi conservada, está aqui. Ainda funciona, é um campo oficial, 105 por 68, precisa dar umas melhoradas e tem possibilidade disso acontecer. Mas hoje, o importante é celebrar. Um abraço para vocês e nós só estamos começando aqui no nosso Gente do Futebol. Toca para frente que vai dar gol. Se a gente for para frente, vai dar gol aqui, muitas alegrias. E o pessoal aí vai fazer novos campos. Vamos seguir aqui o Goiazinho, né? Uma arquibancada. Mas melhor ali a cabine, né? Para os narradores, para o pessoal da TV, vestiários decentes, né? E o local, né? Para receber as delegações, né? Vamos levar esse plantar é muito bom, né? Plantar é muito bom. Assim, até é interessante, né? Depende muito dos homens, né? Onofre Ferreira de Cubas construiu um campo, doou para a cidade. Aí o nosso dever é conservar do jeito que ele nos deu, né? Então foi para campo de futebol, vamos levar as mudinhas de planta lá para um lugar mais adequado, nessa quadra de areia. Vamos deixar aqui essa praça central, que eu acredito que ninguém tem coragem de acabar com esse legado aqui, né? Porque é muito respeitada a memória do empresário Onofre Ferreira de Cubas. Então vamos conservar 60 anos, que a gente possa estar aqui para comemorar 100 anos de futebol aqui no Onofre Ferreira de Cubas. Tá chegando 50 anos de JK. No ano que vem a gente vai lá. Mas este ano é ano de celebrar. E que tal dar um presente, né? Em memória ao empresário Onofre Ferreira de Onofre Ferreira de Cubas, né? Dá um presente para os nossos clubes de futebol, Itumbiara, Real, São Cristóvão, que são filiados e vão jogar com outros times de outros municípios. Deixar esse campo aqui, como era o desejo sempre do empresário que gostava tanto de futebol. Em memória de Onofre de Cubas, 60 anos do Goiazinho. Um abraço a todos e a gente vai falar de gente que faz futebol Itumbiara e que toca a bola para frente. E se tocar a bola para frente, vai dar gol.
Aderbal Domingos Lana chegou à cidade de Itumbiara no ano de 1970. Na verdade, Aderbal Domingos Lana, o Aderbal Lana, que era jogador de futebol em 1970 na cidade de Uberlândia, iria para o Anápolis Futebol Clube, clube de uma cidade próxima a Goiânia, cidade de Anápolis. No entanto, chegando à cidade de Itumbiara, ele parou em um posto de gasolina na entrada da cidade, onde encontrou com o então entusiasta da fundação do Itumbiara Esporte Clube, o ex-prefeito Modesto de Carvalho, que acabou convencendo o Aderbal a ficar aqui no Itumbiara Esporte Clube. E Aderbal Lana acabou participando do primeiro time do Itumbiara nos anos 70, onde jogou até aproximadamente 1973, após uma suspensão imposta pelo TJD, da Federação Goiana de Futebol. Ele abandonou o futebol e virou treinador de futebol, treinando o próprio Itumbiara Esporte Clube, começando a carreira com muito sucesso à frente do Itumbiara Esporte Clube, o que proporcionou a Aderbal Lana treinar aqui em Goiás equipes como Goiás, o maior time do estado. Treinou Goiânia, Anápolis, Anapolina e Canedense. Fez muito sucesso no futebol goiano. Aderbal Lana também fez sucesso no futebol do Mato Grosso, comandando o misto de Cuiabá, com campanhas espetaculares à frente do misto. Após muita resistência por parte dos desportistas matogrossenses, Aderbal Lana acabou deixando o futebol de Mato Grosso e transferindo para o futebol do Amazonas, onde acabou comandando quase todos os seus filhos. Aderbal Lana foi treinador, jogador de futebol, foi treinador de futebol, é muito querido por toda a cidade de Itumbiara. Numa época, Aderbal Lana resolveu dar uma pausa no esporte, no futebol, e foi convidado para ser secretário de Ação Urbana do município de Itumbiara. Aderbal Lana assumiu o cargo, abandonando o futebol. Fez um trabalho espetacular em nossa cidade, que era considerada uma cidade muito suja na época. Aderbal Lana consertou essa parte da cidade de Itumbiara, mas acabou voltando para o futebol. Na época, aí foi a política que tentou resistir a Aderbal Lana na Secretaria de Ação Urbana. Mas ele acabou voltando para o futebol e logo após transferiu para o estado do Amazonas, onde fez muito sucesso na maioria dos clubes que comandou no norte do Brasil.